Eletricidade nada mais é do que um fenômeno natural que envolve cargas elétricas. Essas cargas elétricas nada mais são do que aqueles famosos elétrons que a gente aprendeu lá na física no ensino médio, que se deslocam através de uma diferença de potencial. Fica calmo que eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Tudo no mundo busca um equilíbrio. Então, nesse vídeo aqui, nós vemos algumas bolinhas azuis, que são os elétrons carregados negativamente, e as bolinhas vermelhas, que são os prótons, esses são carregados positivamente. É como se fosse um caso de amor incondicional, onde os elétrons sempre estão em busca de manter o equilíbrio, de ficar próximo dos prótons. Então eles fazem de tudo para poder se aproximar dos prótons e manter o equilíbrio do átomo. Para vocês terem uma ideia melhor, essa aqui é como se fosse o átomo, é a estrutura do átomo. Então, aqui no centro, nós temos o núcleo do átomo e esse núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. Os nêutrons eles não possuem cargas, eles são neutros, e os prótons eles são carregados positivamente. Já os elétrons eles são carregados negativamente e eles ficam rodeando esse núcleo. Alguns elétrons, que são os mais externos, eles conseguem se deslocar de um lado para o outro e assim eles vão manter o equilíbrio daquele átomo. Quando existe essa diferença de potencial, ele se desloca de um lugar para o outro. E o que são essas barreiras que impedem que o elétron se desloque de um lugar para o outro? São justamente os materiais que a gente chama de isolantes. Esses materiais podem ser borracha, madeira, plástico, cerâmica, vidro, porque a forma que eles são feitos impede a passagem desses elétrons, porque eles não geram carga positiva. Por exemplo, se a gente... aqui existe o equilíbrio. Agora, se eu esfregar a minha mão, eu começo a gerar um atrito e esse atrito gerado começa a carregar positivamente a minha mão. Então, se eu tivesse um monte de papel picado aqui, ele iria fazer com que os elétrons daquele papel picado subissem e grudassem na minha mão. O que esse material isolante faz? Ele evita que haja essa diferença de potencial. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma borracha aqui no meio, ela não deixaria esses elétrons passar, porque ela não permite essa passagem direta, ela não permite que haja essa diferença de potencial. É como se um não enxergasse o outro. E quem são esses facilitadores? Quem é que permite que o elétron vá de um lugar para o outro de uma forma muito mais fácil? São os materiais que levam metais, aqueles famosos chamados de condutores. Nós chamamos eles de condutores, que podem ser ouro, prata, cobre, alumínio, constantano, níquel e cromo. Todo material que é metálico, ele tem uma grande tendência de ser condutor. Todo material que é plástico ou um material parecido com plástico, ele tende a ser isolante. E aí, quando a gente tem o cabo elétrico, o fio elétrico, nós temos no meio o fio de cobre e em volta um material isolante. Esse material é o que impede que a gente leve um choque ou que a nossa casa fique com carga, porque se esses fios fossem desencapados, a gente tomaria choque toda vez que tivesse essa energia passando ali, essa diferença de potencial, que sempre existe. Quando eu vou ligar uma lâmpada, eu estou ocasionando uma diferença de potencial, então esse fluxo de elétrons faz com que a minha lâmpada se mantenha acesa. Tá? Então, o básico da elétrica, o principal que vocês precisam entender é que existem materiais condutores e materiais que são isolantes. Quando for mexer na parte elétrica, você precisa estar com um calçado que não pode ter nenhuma parte metálica. Parece besteira isso que eu estou falando, mas existem calçados que têm parte metálica, existem botas de segurança que têm uma biqueira metálica e às vezes a pessoa bota aquele equipamento pensando que está protegido, mas na verdade não está. Então, sempre que for mexer na parte elétrica, esteja calçado e disjuntor desligado para que não haja essa diferença de potencial e assim você evite qualquer acidente que é desnecessário. Afinal de contas, acidente é sempre desnecessário. Então, essa primeira aula foi para te dar o conceito básico, primordial da eletricidade. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários ou chama direto no suporte da nossa equipe que a gente vai tirar suas dúvidas.